Cultura, educação, conhecimento e sabedoria divina, na dimensão da diligência. Etapa 5 de 8, devocional 23 para o desafio 23. Quando entrarem na terra que o Senhor, o seu Deus, lhes dá, tomem cuidado para não se corromperem com os costumes horríveis que as nações de lá praticam. Deuteronômio 18, versículo 9. Segundo o Dicionário Brasileiro de Língua Portuguesa, ser diligente significa ter cuidado ativo, presteza em fazer alguma coisa, empenho, zelo. De acordo com o texto lido, o povo de Israel recebe instruções para não se contaminarem com os costumes dos povos habitantes na terra prometida, pois suas práticas envergonhavam o nome do Senhor. Eles deveriam ser diligentes para com aquilo que Deus os havia direcionado. O apóstolo Paulo nos orienta a não seguir o padrão deste mundo, sistema sociopolítico, mas a sermos transformados pela renovação da nossa mente. E para isso, é necessário sermos diligentes em todas as áreas da nossa vida, pois uma vida diligente demonstra honra ao Senhor e a excelência dele através da sua vida. Ser diligente implica em aprimorar o conhecimento da palavra de Deus, não apenas nos momentos devocionais. Até porque você já aprendeu que não existem apenas momentos devocionais, mas uma vida devocional, dedicada ao Senhor. Mas, em todo tempo, e também no ensino da palavra aos filhos. Pergunte a si mesmo: você já abandonou tudo aquilo que não glorifica ao Senhor? E se você recebesse hoje aquela promoção no trabalho que tanto tem almejado, ou talvez uma grande quantidade em dinheiro de maneira inesperada, ainda assim permaneceria fiel ao Senhor? Se você quer prosperar na sua vida e em família, será preciso atingir a dimensão da diligência que o Senhor preparou para você, e isso envolve santidade. Fuja da aparência do mal e siga a palavra de Deus em todo o tempo. Desafio: faça uma varredura em todo o seu passado até o dia de hoje e averigue em quais áreas da vida você contaminou-se com usos e costumes pagãos, aqueles que não glorificam a Deus e que você, por ter sido educado dessa forma ou inserido nessa cultura, praticou. Faça uma lista de todas as coisas: festas que não condizem com a vontade de Deus, alianças feitas com deuses que não glorificam a Deus, e etc. Após fazer a lista, faça uma oração e, se possível, peça para alguém que já tenha vencido nessa área te auxilie. Você vai cancelar todas as alianças erradas no passado, seja com pessoas ou atitudes, tanto própria quanto as que você foi conduzido a fazer por seus pais ou alguém próximo. Você fará uma oração cancelando todas as alianças erradas no passado e logo em seguida uma oração de busca e entrega, clamando para que o Espírito Santo seja derramado sobre você. Medite em Mateus 12, versículo 43 e 45 e ponha sua casa em ordem. A vida do verdadeiro Filho de Deus crescerá em glória, até a eternidade com o Senhor. Nesse instante, vamos orar declarando a palavra e a vitória de Deus através da palavra em nossas vidas. Vamos assim para o texto de Mateus, capítulo 12, versículos 43 ao 45. E quando o espírito imundo tem saído do homem, anda por lugares áridos buscando repouso e não o encontra. Então diz: voltarei para minha casa de onde saí. E voltando, acha-a desocupada, varrida e adornada. Então vai e leva consigo outros 7 espíritos piores do que ele, e entrando, habitam ali, e são os últimos atos desse homem piores do que os primeiros. Assim acontecerá também a esta geração má. Pai querido, diante dessa palavra, com temor e tremor, nós
Oramos e eu intercedo por cada um que me ouve nesse instante. Cada um que tem buscado ao Senhor, cada um que já entregou a sua vida ao Senhor, e por isso, Senhor, que já se fez maldição por nós, tomou o nosso lugar. E a tua graça, Senhor, simplesmente nos basta. Acontece que enquanto nós vivemos nesse mundo, Senhor, muitos dizem que basta somente levantar as mãos, aceitar Jesus, para que tudo seja resolvido. Mas o Senhor quer nos desenvolver. A partir do momento que nós ainda não habitamos no reino dos céus, nós não somos, Senhor Jesus, desse mundo, mas estamos nesse mundo. Nós precisamos, Senhor Jesus, ter a cultura do Senhor e compreender como as coisas funcionam. Por isso, Senhor, eu oro para que o Senhor abra o entendimento de cada um, na certeza que com o Senhor nós somos libertos e mais do que vencedores. Mas nós precisamos ser vigilantes e ocupar, Senhor Jesus, o espaço da onde tudo aquilo que não glorifica o teu nome, tudo aquilo que já foi cancelado, tudo aquilo que já foi, Senhor, renunciado uma vez, por amor a Ti, quando Te aceitamos. Nós precisamos preencher isso com a presença do Teu Santo Espírito. E se há, Senhor Jesus, alguém na situação onde já aceitou o Senhor, mas ainda assim encontra dificuldades e consistência em permanecer, eu quero, Senhor Jesus, interceder por essa vida, para que toda essa barreira caia por terra, para que o estado, Senhor Jesus, final não seja pior do que o estado inicial. Porque a Tua palavra, Senhor, diz aqui sobre um homem que tinha sobre ele o espírito imundo. E sempre, Senhor Jesus, que sai algo de nós, até mesmo que Te servimos, porque libertação é para crente, não é para incrédulo, simplesmente. A libertação, Senhor, genuína vem para aqueles que temem ao Senhor, que buscam santidade, consagração das suas vidas. Porque quem é ímpio não teme ao Senhor, ainda não tem a clareza. Mas nós que servimos ao Senhor, que tememos ao Senhor, precisamos, Senhor Jesus, nos santificar dia após dia. E é por isso, ó Deus, que nós não queremos, Senhor, deixar simplesmente o nosso interior, o nosso espírito, Senhor, nós que somos casa do Senhor, de maneira varrida e limpa, sem ocupar com o Teu Espírito. Porque quando os espíritos imundos que rodeiam, que ficam ao nosso derredor, porque os Teus anjos acampam ao nosso redor, mas os espíritos imundos, eles ficam ao nosso derredor, tentando uma única brecha para adentrar. Eles, ó Deus, vêm 7 vezes pior. E não há ninguém na face da terra que não erre, que não peque, mesmo que seja por acidente. E é por isso, Senhor, eu clamo, nos torna irrepreensíveis. Torna cada um que me ouve aqui irrepreensível, Senhor. E aonde há lacuna, onde há brecha, Senhor, vai fechando essas arestas, a fim, Senhor Jesus, que o inimigo não penetre, a fim de que o inimigo, Senhor Jesus, não traga outros piores do que o anterior. Porque cada um que chegou até aqui, Senhor, nesse áudio, nesse momento, nessa oração, certamente é porque não apenas teme ao Senhor, mas porque o Senhor tem um propósito específico. Então, ó Deus, embriaga com o Teu Espírito cada um aqui, nesse momento em que me ouve. Traz, Senhor Jesus, todo o peso do passado, todas as alianças erradas, tudo aquilo, Senhor Jesus, que eles já cometeram, que não glorificou o Teu nome. Leva, Senhor Jesus, para a cruz e traz de volta, Senhor, esse meu irmão e essa minha irmã, completamente cheio do Teu Espírito. E que essa busca seja incessante, para que jamais venhamos dar lugar ao inimigo, mas somente dar lugar ao Espírito Santo do Senhor. No nome santo de Jesus, sela cada um com Teu Espírito, ó Deus. E traz um renovo, traz o fervor que somente o Teu Espírito pode dar. Porque o reino, ele não é conquistado por força nem por violência, mas
pelo Espírito Santo de Deus. Que cada um aqui, Senhor, estabeleça a cultura do reino do Senhor para as suas próprias vidas, para que não somente eles, mas para que as suas famílias também sejam ricamente abençoadas por Ti, no nome santo de Jesus. Amém. Que a unção do Senhor, meu querido, minha querida, seja abundante na sua vida. Unção de ousadia, unção de libertação e reconciliação. E assim você consiga anotar tudo aquilo que o Espírito Santo falou ao seu coração. Pega o seu livro físico, aquele que você já adquiriu, abençoando aqui o nosso ministério. Mas se você ainda não adquiriu, não tem problema. Pegue uma folha, pegue um caderno e anota aquilo que o Espírito Santo falou ao seu coração e que você também se compromete a fazer. No desafio, comece a listar todos os costumes que não glorificaram ao Senhor e apresente a Deus em oração, anulando, cancelando toda a influência do inimigo, para que todas as brechas sejam fechadas para o inimigo e que você dê lugar cada vez mais ao Espírito Santo de Deus. E se esse conteúdo edificou a sua vida, inscreva-se no nosso canal. E se você quer abençoar e edificar outras famílias também, compartilha esse vídeo nas suas redes sociais com as pessoas que você ama. E certamente Deus te recompensará. Deus abençoe a sua vida e até o próximo devocional.